De Gênerson Alves, Caruaru, Passado e Futuro. Caruaru, teu passado, quem recorda se comove, que no século XIX foste um pequeno arruado, em seguida um povoado que com expansividade, com gente de qualidade, trabalhando e bendizendo, aos poucos foste crescendo e viraste grande cidade. Geras e acolhes artistas, violeiros, cantadores, cordelistas, escritores, cantores e musicistas, artesãos e ceramistas, tradutores de emoções, teu valor tem dimensões que crescem sobremaneira do tanto da tua feira e das tuas confecções. O teu solo e tua gente têm garras, forças e brios, enfrentando desafios de modo firme e prudente. Caruaru, teu presente, apesar de chiaroscuro, tem grandeza que molodouro na tela da glória infinda, tu hás de fulgir mais linda no pináculo do futuro. Estamos iniciando mais uma edição do Cultura e Cidadania, pela Rádio Cidade FM, a mais nova emissora de rádio de Pernambuco. Boa tarde, Lindenberg, boa tarde, Paulo Nailson, e boa tarde principalmente a você, ouvinte do programa Cultura e Cidadania. Hoje um programa totalmente especial, voltado para as transformações de Caruaru ao longo dos séculos. Fica conosco. Olha só, nós vamos lembrar a você que a campanha Mesa Solidária da Empresa de Ônibus Coletivo e Rádio Cidade continua. Após a entrega de 80 cestas básicas com alimentos, inclusive a gente divulgou isso a semana passada também, né? Produtos de higiene, de ordem pessoal, material de limpeza, a todas as famílias, né? Um grupo de familiares ali carentes da Vila do Aeroporto em Caruaru, já houve essa entrega. Mas temos ainda produtos para montar mais 50 cestas. Para poder completar essas cestas são necessários alguns itens, como feijão, farinha, leite, café, fubá, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Então aí as doações podem ser entregues aqui na Rádio Cidade ou na Coletivo, que fica na Estrada do Alto do Moura, em frente à Vila do Aeroporto, ou ainda na Casa do Serralheiro, na Avenida Leão Dourado, número 13, no bairro São Francisco, ou na loja Coletivo, ali na Praça do Rosário. Se não puder deixar em nenhum desses locais, não tem problema. A gente vai, né, tem uma pessoa da emissora que vai buscar onde você precisar. É só entrar em contato com a gente através do número 3721-0505, 3721-1000, ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp Cidade, que é o 99878-0997. Vou repetir, 99878-0997. Olha aí, e tem uma novidade aqui, eu acho que é interessante, viu? Nós ganhamos mais um parceiro nessa reta final da campanha. A cada doação de 5 quilos de alimentos não perecíveis, você ganha uma higienização completa do seu veículo na ecolavagem. Você amplia o cuidado com sua saúde e ainda ajuda o próximo. Para marcar horário é só mandar mensagem pelo WhatsApp 99555-7305. Olha, e outro parceiro aqui dessa campanha é a lanchonete Lauro Burger. Na compra aí de cada lanche, o cliente pode ganhar um refrigerante gratuito doando 1 quilo de alimento não perecível. Você pode pedir pelo 3137 1111 ou pelo iFood. Agora é o seguinte aqui, viu, pessoal? O Berg e o Gênerson já me abriu o apetite, né? Eu acho que eu vou, enquanto o Gênerson conduz aí o giro, né, histórico hoje aí de notícias, eu vou lá na Lauro Burger e já comprar um lanche aí, porque a gente já faz um rango aqui, e eu volto daqui a pouquinho, então, com vocês. O nosso giro de notícias de hoje vai ser especial, dando uma volta no tempo e falando sobre acontecimentos que marcaram o dia 18 de maio ao longo da história. Líder indígena é morto no Peru. 18 de maio de 1781.
Foi preso e executado de maneira extremamente cruel pelo vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, o líder indígena José Gabriel Condorcanqui Nogueira, o Tupac Amaru II. Ele foi um cacique peruano descendente dos imperadores incas. Foi o líder da revolta que recebeu seu nome, guiando os índios descendentes dos incas contra os espanhóis. Seu exército era formado por povos autóctones, mestiços, crioulos, pobres e pequenos artesãos. O cacique foi responsável também por estabelecer acordos com os colonizadores. Rebelou-se contra a estrutura colonial espanhola, se declarando herdeiro direto do líder Tupac Amaru I, último inca executado por resistir à invasão espanhola no século XVI. Seu exemplo inspira inúmeros movimentos pela independência peruana e a luta pelos direitos dos povos indígenas. Teatro de Pernambuco é inaugurado e tem seu nome mudado para Santa Isabel. Foi inaugurado no dia 18 de maio de 1850 o Teatro Santa Isabel, em Recife. O teatro público seria chamado anteriormente de Teatro de Pernambuco. A ideia de construção do mesmo foi do presidente da província de Pernambuco, Francisco do Rego Barros, que depois se tornaria o Conde da Boa Vista. Sua construção durou 11 anos para ficar pronta pela ausência de profissionais em todos os níveis, o que fez Rego Barros contratar profissionais europeus, engenheiros, matemáticos, técnicos e operários, entre eles Louis Leger-Voltier. Finalmente é assinada a lei provincial que funda a Princesa do Agreste. No dia 18 de maio de 1857, o projeto número 20, criado pelo deputado provincial Francisco de Paula Batista, depois de ter ido a debate em plenário, transformou-se na lei provincial número 416. Isso através do vice-presidente da província de Pernambuco, Joaquim Pires Machado Portela, fazendo assim Caruaru oficialmente fundada. A história do município começa muito tempo atrás. Em 1681, o governador da capitania doou para a família Rodrigues de Sá uma sesmaria com 30 léguas de extensão, com o intuito de desenvolver a agricultura e a criação de gado na região. As terras, na época, constituíram a fazenda Caruru. Em 1776, José Rodrigues de Jesus, nestas terras, veio de volta com a sua família e construiu uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, dando condições para o desenvolvimento urbano do lugar. Na virada do século XIX para o século XX, quais os fatos e as notícias mais marcantes que valem a pena a gente destacar que trouxeram transformações para Caruaru? Boa tarde, Gênerson, e boa tarde aos ouvintes. Inicialmente eu agradeço o convite para a participação nesse programa e espero poder contribuir, de algum modo, com informações que consideramos úteis à compreensão da história da nossa querida Caruaru, que hoje completa aí os seus 163 anos de elevação à categoria de cidade. Bom, me permita retroceder um pouco no tempo e listar alguns fatos de contestar o significado para a construção da nossa identidade. Esses fatos eles foram ocorridos especificamente na primeira metade do século XIX. A evolução territorial e administrativa de Caruaru ela possui alguns marcos cronológicos. E nós vamos citar alguns deles, apenas alguns. O tempo não permite nós nos estendermos muito. A partir do desenvolvimento da antiga fazenda Caruru, surge um ajuntamento de casas, depois um arruado próspero, que se transforma em povoação, em 1811, iniciando pertencente à vila de Santo Antão, atual Vitória de Santo Antão. Em 1820, morre José Rodrigues de Jesus, possivelmente com 64 anos de idade. José Rodrigues é tido, como todos nós sabemos, como aquele que proporcionou as condições iniciais para o surgimento e o desenvolvimento de Caruaru. Em 1838, nós temos a transferência da povoação de Caruaru,
que pertencia à vila de Santo Antão, como eu já falei, né, para a vila de Bonito. Em 1839, do ponto de vista eclesiástico, a povoação de Caruaru ela é desligada da freguesia de Santo Antão e transferida para a recém-criada freguesia de Bezerros. Em 1844, há uma nova mudança, com a criação da paróquia de São Caetano. A capela de Nossa Senhora da Conceição ficou subordinada a ela. Em 1848, Caruaru, considerada a povoação mais próspera de Bonito, ela se transforma em vila, pela Lei 212, de 18 de agosto daquele ano. E essa lei é muito importante porque ela trata também de outros aspectos de extrema necessidade, né, e que também constituem marcos evolutivos na nossa história. Ela transfere a sede da paróquia, né, ou freguesia, como se chamava, de São Caetano para Caruaru, onde havia uma disputa religiosa, da qual surgiu uma nova irmandade, a Irmandade de Nossa Senhora das Dores, que eles se apressaram, né, em construir o seu templo em tempo relativamente curto e no lugar de mais destaque, em relação à singela capelinha de Nossa Senhora da Conceição. E aí, a Irmandade de Nossa Senhora das Dores e a sua igreja tornam-se, então, a sede da paróquia. E é porque nós destacamos isso, que é importante lembrar porque que é um fato relevante, né, já que a religião oficial do Brasil durante o Império era o catolicismo. Com o alto grau de influência e Caruaru ser sede de paróquia, também contribuiu em muito, né, para a relevância e o desenvolvimento do lugar. Ainda nessa mesma lei, a lei da vila, né, que cria a vila, consta também a transferência da sede da comarca de Bonito para Caruaru, né? Então, símbolo de status conquistado pela nossa Caruaru naquela época. Em 1849, nós temos aí a criação da Câmara Municipal. À época, ela também denominada de Conselho Municipal. Era o órgão responsável diretamente pelas decisões mais importantes da vila. O conselheiro mais votado, por exemplo, tornava-se o presidente e tinha a incumbência de resolver alguns problemas de ordem local, mas obviamente com os poderes ainda reduzidos. Em 1856, no auge da epidemia de cólera morbus no interior do Brasil, né, e Caruaru obviamente também foi duramente atingida, tendo sido vitimado aqui o primeiro vigário local, o padre Antônio Jorge Guerra. Nesse compasso de desenvolvimento, a vila de Caruaru prospera, né, e o deputado provincial, hoje estadual, Francisco de Paula Batista, ele apresenta projeto que dá origem à Lei número 416, de 18 de maio de 1857, elevando a próspera vila de Caruaru à categoria de cidade. Mas é importante lembrar que a elevação de Caruaru à categoria de cidade não garantiu a autonomia política ainda, né, já que ela continuou subordinada administrativamente a Bonito, né. 10 anos depois, em 1867, é criada a comarca de Caruaru, é outro marco importante na história local. Com a proclamação da República, né, em 1889 e a promulgação da primeira Constituição do novo regime, em 1891, aí foi possível a realização de eleições para prefeito, subprefeito e também os conselheiros municipais. A primeira eleição ela ocorreu em 1891, quando foi eleito o coronel Manuel Rodrigues Porto, mas essa eleição foi anulada. Em fevereiro de 1892 houve nova eleição, tendo sido eleito o Major Juvencio Maris, que também, juntamente com os seus eleitos, só tiveram o direito de governar durante 4 meses. Eles tiveram o mandato cassado e somente em agosto de 1892, quando ocorreu a terceira eleição constitucional, é que foi eleito, então, o Major João Salvador dos Santos, que governou, enfim, né, de 1892 a 1895. E aí ele é considerado, então, o primeiro prefeito constitucional, por ter sido aquele que conseguiu concluir o seu mandato. Em 1895, a gente tem aí, a 1º de dezembro, a inauguração oficial da Estação Ferroviária de Caruaru e declarada, então, inaugurada também,
a linha regular, né, de trem. E isso significou um avanço sem precedentes, né? Eu considero isso um marco no desenvolvimento, né, da economia local. Porque foi ali no entorno da estação ferroviária que surgiram os primeiros equipamentos industriais da cidade, né, de forma mais ordenada, um pouco mais ordenada. Era indústria de pequeno e médio porte, geralmente relacionados ao beneficiamento do algodão e dos seus derivados, né. Ainda em 1895 a gente tem a início aí da construção do Grupo Escolar Joaquim Nabuco, né, que é o primeiro equipamento oficial estadual de ensino em Caruaru. Depois, em 1896, no ano seguinte, a gente tem a fundação da Banda Nova Euterpe, que se originou da banda conservadora, né, que havia sido extinta e tinha sido criado há alguns anos antes. Em 1898 a gente tem a inauguração da primeira igreja evangélica de Caruaru, né, a igreja congregacional. E depois, no ano seguinte, em 1899, surge então o nosso primeiro jornal, o Vigia, né, outro importante marco, né, do final do século XIX, que é a chegada da imprensa a Caruaru. Antes nós tínhamos alguns correspondentes locais que mandavam algumas notícias para os jornais da capital. Em 1900 a gente tem aí a fundação da Banda Comercial, originária da banda A Liberal. Em 1901 a inauguração do segundo jornal da cidade, o Jornal Caruaruense. Em 1902 a gente tem a inauguração da igrejinha, né, do Bom Jesus do Monte. Não é a igreja de Santa Luzia, esse é o nome oficial dela, Igreja do Bom Jesus do Monte. Em 1907 a inauguração da primeira loja maçônica da cidade, né, a loja DV Humanidade. 1909, o nascimento do mestre Vitalino. 1911, a inauguração da União, ou fundação, né, da União Caixeiral Caruaruense, que é uma entidade representativa dos empregados no comércio local. Em 1917, a gente tem a inauguração da Biblioteca Pública Municipal de Caruaru. Em 1918, o início das obras de abastecimento de água na cidade. Em 1919, a fundação do Central Esporte Clube. Temos aí, em 1920, a fundação da Associação Comercial de Caruaru. Também em 1920, a fundação do Colégio Sagrado Coração. Em 1921, a inauguração do Cine Teatro Caruaru, o primeiro, né, concebido especificamente para esse fim. Lembrando que antes nós tivemos cinemas adaptados de pequeno porte. Em 1922 nós tivemos aí um grande marco também da nossa economia, que foi a inauguração do Curtume São João. Esse curtume ele chegou a ser o segundo maior da América Latina. Bom, não cabe, a lista é imensa, né, de fatos e de notícias importantes dessa transição do século XIX para o século XX. Durante toda essa década, né, nós colhemos os frutos, né, do ciclo do algodão. Quando Caruaru viu surgir as primeiras fortunas, foram inaugurados diversos equipamentos públicos e privados, e marcando definitivamente a transição do século XIX para o século XX. Eu espero ter, dessa forma, respondido a sua pergunta, meu caro Gêneson Alves.